Dr. Matheus. Vou apresentar, ele vai fazer a palestra agora sobre eletroconvulsoterapia, aspectos históricos, clínicos e socioculturais. Dr. Matheus, que é médico formado pela Universidade Federal da Bahia, com residência em psiquiatria no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, na UFBA, mestre em saúde comunitária pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, responsável técnico pela Clínica Fênix, de Lauro de Freitas, e pelo CAPSED, Gregório de Matos, Salvador, Bahia. Seja bem-vindo, Matheus. Vamos lá? Obrigado, Joaquim. Boa noite a todas e todos. Bem, esse tema é um tema bem interessante e eu me aproximei muito desse tema quando eu estava concluindo minha residência no Hospital das Clínicas. Para quem não sabe, o Hospital das Clínicas, durante muito tempo em Salvador, foi um dos poucos locais que seguiu realizando procedimentos de eletroconvulsoterapia ao longo das décadas, e todos os residentes que passam pelo Hospital das Clínicas, eles têm um treinamento sobre a técnica e, no meu caso, como eu sempre também tive muito interesse em estudar essa interface entre a psiquiatria, a saúde mental e aspectos socioculturais, o meu mestrado foi em Ciências Sociais em Saúde. Então, eu quis estudar a eletroconvulsoterapia não apenas pelo prisma da eficácia, da segurança e das indicações, que é uma coisa que a gente vê muito na prática, e quem realiza e para os pacientes que passam pelo procedimento, de fato, dá para perceber que existe um lugar para esse procedimento dentro da clínica. Mas me interessei muito mais pelo que está no entorno. Qual é o contexto em que acontece esse procedimento, e mais do que qualquer outro tratamento em psiquiatria, e em psiquiatria é uma especialidade que existe muita polêmica, existe muita desinformação, existe falta de informação. Então, é muito interessante que a eletroconvulsoterapia é como se fosse um tópico para raios, para interesses e opiniões de diversas origens. E eu quis estudar como isso, inclusive, afeta não só a percepção, mas como o procedimento acaba sendo utilizado na prática. Para quem não sabe, a eletroconvulsoterapia é um procedimento em que o objetivo é o desencadeamento de uma crise convulsiva, ou seja, uma crise epiléptica, uma crise tônico-clônica generalizada, que tem um propósito terapêutico. O propósito terapêutico do procedimento é a crise epiléptica, e a partir da crise existe, e é engraçado que até hoje a gente não sabe exatamente como ou por que isso acontece, mas existe uma melhora de sintomas na saúde mental da pessoa. E a eletroconvulsoterapia, pelo nome já dá para ver isso, se consegue essas convulsões através da estimulação elétrica. E é um procedimento que foi criado por esses dois cientistas italianos, Ugo Serletti e Lúcio Bini, na década de 30. E é muito interessante investigar como se chegou, porque parece uma coisa meio, a princípio, pode parecer uma coisa chocante. Como alguém teve a ideia de desencadear uma convulsão através de um impulso elétrico, né? O que é que as ideias que vêm só de a gente imaginar o procedimento são muito assustadoras, né? E sem dúvida influenciadas por muitas questões muitas representações que a gente vê na mídia, e nossas ideias, nossas preconcepções, né? Então, antes de falar especificamente sobre a eletroconvulsoterapia, é interessante a gente fazer uma retrospectiva e lembrar o que é que havia na psiquiatria nessa época, que é o final do século XIX, início do século XX, quando se começam a desenvolver os chamados tratamentos biológicos em psiquiatria. Esse nome, tratamento biológico, ele vem de uma ideia que, na verdade, muito influenciada pelo desenvolvimento. No final do século XIX, houve um salto quântico na medicina através do desenvolvimento da microbiologia, da endocrinologia. Então, o entendimento sobre alguns aspectos físicos e fisiológicos avançou muito.
E, de certa forma, isso se espelhou também na psiquiatria, pois até então os tratamentos, se é que a gente pode chamar de tratamentos, o que era feito naquela época para as pessoas com transtornos mentais, eram chamados tratamentos morais. Basicamente, eram tratamentos entre aspas, que eram baseados em intimidação, violência, isolamento, como se a gente pudesse, digamos, houvesse essa ideia de que fosse possível que os transtornos mentais fossem desvios morais, desvios de caráter, e que através de uma correção comportamental se poderia ter uma melhora a partir disso. Então, os tratamentos eram banhos em banheira com gelo, ou enfim, eu não vou nem começar a descrever, porque se eu fizer uma descrição de alguns tratamentos que existem em documentação histórica, você vê que era basicamente tortura. E a gente sabe que, especialmente a partir de um determinado momento histórico, os transtornos mentais, as pessoas com transtornos mentais, o direcionamento que era dado a essas pessoas era basicamente marginalização, isolamento da sociedade. E foi nesse contexto que se começaram a desenvolver alguns tratamentos, e aí, isso é interessante também, muitos desses tratamentos eles não partiram de um esforço, digamos, sistemático para a criação do tratamento. Eles foram descobertos muito pelo acaso, muitas vezes. É o caso, por exemplo, da piretoterapia. A gente pode considerar isso um tratamento biológico. Basicamente, o que era feito? Era um tratamento específico para o que a gente chama hoje de sífilis terciária. As pessoas eram infectadas com o plasmódio da malária e, a partir da febre desencadeada pelo plasmódio, indiretamente se havia uma expectativa de que esse processo inflamatório poderia também ajudar a melhorar o quadro infeccioso que a sífilis causava. E, por incrível que pareça, isso tinha estudos na época mostrando que isso dava resultados. Então, começam a haver algumas experimentações com... E aí, obviamente, a medicina não tinha avançado nem de perto com o que a gente sabe hoje em dia. Então, assim, são muito assustadoras, às vezes, as descrições desses tratamentos. E não é por acaso. Mas começa a ficar, então, em evidência a ideia de que os transtornos mentais eles têm uma raiz na biologia, na fisiologia, e que intervenções biológicas ou fisiológicas poderiam desencadear melhoras também nos quadros mentais. Então, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da sonoterapia, em que, basicamente, as pessoas que tinham algum transtorno mental, fosse a então chamada psicose maníaco-depressiva, que hoje em dia é o transtorno bipolar, ou o quadro de esquizofrenia, essas pessoas eram mantidas em um quadro de coma induzido, basicamente. Elas se fazia uso de sedativos, hipnóticos, injetáveis, para manter essas pessoas durante muitos dias, semanas até, em um estado de sono contínuo, para ver se isso depois trazia alguma melhora. E isso tinha algum efeito limitado para alguns quadros de alguns transtornos mentais. A gente tem a insulinoterapia, que basicamente as pessoas tomavam hiperdoses de insulina, a 100, 150 unidades de insulina, para se chegar a um coma induzido pela insulina. Essas pessoas eram mantidas nesse coma por períodos crescentes. A cada sessão se mantinha essas pessoas em um tempo maior de coma. E depois se superficializava esse coma, dando glicose, injetando glicose ou glucagon, ou, enfim, realimentando essa pessoa. E tinha também alguns resultados, mas mais do que isso, era um tratamento extremamente angustiante para quem estava recebendo, porque a pessoa ela recebia a insulina e tinha todos os efeitos da hipoglicemia, que é muito desconfortável até chegar ao coma. Tinha uma taxa de complicações que é, hoje em dia, inaceitável, absolutamente inaceitável. Cerca de 1 em cada 100 pessoas poderia chegar à morte por conta desse tratamento. E, enfim, também era uma eficácia muito limitada, porque nenhum desses tratamentos eles eram capazes também de gerar uma melhora
permanente desses quadros, né? E aí nós temos o desenvolvimento na década de 30 da chamada convulsoterapia. E aí é interessante a gente relembrar que isso é um conhecimento que não foi criado na década de 30, já tinha relatos desde a época de Paracelso, desde o século XVI, já tinha alguns relatos de que, uma teoria, na verdade, de que existe um antagonismo entre a psicose, que é o quadro que acontece em doenças como a esquizofrenia, por exemplo, e a epilepsia. O que é que se observava? Primeiro, se observava que pessoas que tinham a comorbidade, ou seja, em que nessas pessoas coexistia tanto um quadro de epilepsia quanto um quadro de esquizofrenia, quando elas não estavam bem controladas da epilepsia, ou seja, estavam tendo episódios convulsivos frequentes, elas melhoravam dos sintomas psicóticos. E vice-versa. Quando essas pessoas estavam melhores do quadro de epilepsia, elas tinham mais sintomas psicóticos. Então começou aí a se tentar investigar que talvez a convulsão seja uma forma possível de se cuidar ou de se tratar das pessoas que têm quadros de psicose. E, de fato, quando von Meduna iniciou estudos em uma técnica de induzir convulsões a partir de drogas, preparados farmacológicos que induziam a convulsão, se tinha de fato uma melhora em pessoas que tinham quadros convulsivos. Só que o problema é que a titulação dessa medicação, dessa droga para desenvolver os quadros de convulsão era muito difícil de se saber que dose seria necessária para se chegar a uma convulsão. De novo, era um tratamento que levava muito sofrimento durante as sessões para as pessoas que estavam recebendo. Elas recebiam a droga acordada. Quando a droga desencadeava crises parciais, isso leva a um sofrimento muito grande também. Elas se lembravam de todo o sofrimento que acontecia durante o procedimento. Então, também era um tratamento que tinha muitas complicações. E agora, nesse próximo slide, a gente tem o relato da primeira realização de eletroconvulsoterapia em um ser humano. Serlet e Binio até então vinham fazendo testes em animais, né, titulando o impulso elétrico, vendo posicionamentos eletrodos para que fosse sabendo ver qual é o patamar de segurança para que a corrente elétrica não gere danos no organismo. E o primeiro indivíduo que eles realizaram a eletroconvulsoterapia foi uma pessoa que estava com um quadro psicótico, foi encontrado em uma estação de trem na Itália. Ele tinha 39 anos. Esse homem estava com um quadro de psicose desorganizada, sem conseguir se comunicar direito. Algumas semanas depois ele é diagnosticado com esquizofrenia. E aí, essa é a descrição do que acontece após a primeira sessão. Após acordar, o paciente se levantou e olhou calmamente ao seu redor com um sorriso vago. Serlet perguntou-lhe: "O que aconteceu com você?" Ele respondeu de forma totalmente articulada e compreensível: "Eu não sei, talvez eu tenha dormido." Essa anedota, ela demarca uma característica importante da eletroconvulsoterapia, que é a rapidez do efeito. Até então, isso era uma coisa quase sem precedentes dentro da psiquiatria, né? A gente viu que os tratamentos ou eles eram pouco eficazes ou eles eram basicamente tortura até então, né? E aí, na década de 30, se vê que com a eletroconvulsoterapia se consegue desencadear a convulsão de uma forma muito mais segura e controlada do que com os preparados farmacológicos, né? Com a convulsoterapia farmacológica. Os pacientes não sofriam com o procedimento porque é rápido o desencadeamento da convulsão, e eles, por conta do episódio convulsivo generalizado, também não existe a memória, né? A pessoa que tem uma convulsão generalizada, ela não se lembra do episódio da convulsão. E mais ainda, uma resposta clara e rápida para quadros de psicose que há séculos
não se tinha qualquer tratamento que chegasse numa resposta próxima a isso. Então, vocês devem imaginar que, a partir daí, a eletroconvulsoterapia teve uma grande disseminação ao redor do mundo, porque talvez foi o primeiro grande exemplo de um tratamento de fato seguro e eficaz dentro da psiquiatria, né? Atualmente, a gente sabe que essas são as principais indicações da eletroconvulsoterapia e certamente nossos próximos apresentadores vão entrar em maiores detalhes em relação a isso, mas basicamente essas são as situações. O transtorno depressivo grave ou o transtorno depressivo de forma geral, mas um direcionamento para os quadros graves, especialmente porque a velocidade da melhora também é um fator importante para diminuir a letalidade e a mortalidade relacionada com a depressão, né? A catatonia, que é um quadro em que a pessoa fica com a irresponsividade, né? Ela não responde, não se movimenta, fica como se fosse uma espécie de paralisia, e é muito dramática a resposta das pessoas com catatonia quando elas se submetem à eletroconvulsoterapia. Depois da primeira ou segunda sessão, elas já estão muito melhores. O transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e a síndrome neuroléptica maligna, que é um quadro que pode acontecer por conta de uma intoxicação por medicamentos que são comumente utilizados para o tratamento da psicose e da esquizofrenia. Mas, o que é que acontece? Houve um certo furor por conta da relativa praticidade e eficácia por conta da eletroconvulsoterapia e uma expectativa inicial de que a eletroconvulsoterapia seria, então, a panaceia para todos os quadros de sofrimento mental. Então, principalmente na primeira metade do século XX, existe uma massificação do uso da eletroconvulsoterapia. Mas o que a gente sabe é que, fora essas principais indicações que eu listei no último slide, ela não tem grande eficácia para o tratamento, por exemplo, de transtornos de ansiedade, ou para o transtorno obsessivo-compulsivo, ou transtornos de personalidade, ou a síndrome de dependência a substâncias psicoativas. Ou seja, não é uma resposta, não é um tratamento que serve para tudo. Mas se observou muito uma ampliação dessa indicação, pouco baseada em estudos científicos, pouco baseada em evidências. E isso também, com o tempo, levou aos abusos da eletroconvulsoterapia. E é aí que muda um pouco a história desse procedimento, que de grande esperança e de aposta da comunidade científica, ele de repente se transforma na ovelha negra da saúde mental, principalmente a partir das décadas de 60 e 70, quando começam a ficar muito bem documentados esses abusos da eletroconvulsoterapia. Então, acontece que não só ela começa a ser usada para transtornos e para o qual ela não tem nenhuma indicação, mas ela começa a ser entendida como um tratamento disciplinador. Começa a ser atendida como algo que a pessoa não está se comportando bem, não está se conformando, vamos submeter essa pessoa a eletrochoque, como se fosse, de certa forma, uma punição. Começa a ser usado de forma punitiva e de formas muito inadequadas do ponto de vista da técnica e da segurança, né? A eletroconvulsoterapia, inicialmente, ela foi desenvolvida sem o uso da anestesia. E a crise epiléptica generalizada, ela leva a contrações musculares muito fortes. E as principais complicações advêm disso, mas podem também acontecer complicações no sistema cardiovascular quando a pessoa que está se submetendo a esse procedimento já tem algum problema cardiovascular anterior. Então, a mortalidade ligada à eletroconvulsoterapia tem muito também associação com isso. Então, começa a ser aplicada de forma muito indiscriminada e restrita, inadequada, de forma violenta e sem os cuidados que hoje em dia a gente reconhece como absolutamente necessários para garantir que ela seja usada de forma humanizada e segura, né? Instalações inadequadas, sem anestesia, sem o bloqueio neuromuscular ou seja,
levando a complicações muitas pessoas que não precisariam ter se submetido a esse procedimento e foram submetidas por essas questões. E aí, é importante a gente assinalar que, especialmente a partir da década de 60 e 70, começa, então, a se questionar isso. Começa a se questionar como o cuidado em saúde mental vinha sendo imposto dessa forma sobre as pessoas que tinham esses transtornos mentais. Então, a gente tem um grande momento muito associado à contracultura, né? E existe um movimento de questionamento dos tratamentos em saúde mental que a gente pode, de certa forma, resumir como um movimento antipsiquiátrico, né? Que, por um lado, é interessante porque serviu para ressignificar qual é como essas pessoas que têm transtornos mentais elas ocupam a nossa sociedade, a nossa cultura, como garantir que essas pessoas, na verdade, tenham um lugar que seja diferente do manicômio, que seja diferente do isolamento, diferente da marginalização, né? E repensar como esse cuidado ele é feito para tentar, de certa forma, direcionar essas pessoas para uma reintegração social. Num extremo maior, é um movimento também que questiona a própria psiquiatria, a própria existência da saúde mental. Como se a saúde, os transtornos mentais, a psicose, fosse uma forma de não se conformar com a norma, como se fosse uma forma de libertação. E essa ideia da loucura como libertação é muito prevalente, especialmente a partir dessa década na nossa cultura. E muitos paralelos que a gente vai ver nessa breve lista de filmes e de livros que eu separei para a gente discutir um pouquinho, como isso ainda hoje modifica o nosso entendimento sobre os tratamentos em saúde mental. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o filme Um Estranho no Ninho, o livro O Canto dos Malditos, publicado aqui no Brasil, o filme Requiem para um Sonho, e o livro e o filme Verônica Decide Morrer. Então, eu acho que essa discussão sobre a contracultura e a doença mental como uma ideia de não conformismo é muito clara no filme Estranho no Ninho, em que o ambiente manicomial ele na verdade, feito um paralelo com um sistema opressivo, ditatorial e fascista. Para quem nunca viu, é um filme de 1975, dirigido por Milos Forman, com Jack Nicholson como o protagonista. Ele interpreta um ladrão, um pequeno criminoso que tem alguns traços antissociais e ele meio que forja uma avaliação mental para justificar que ele tem um transtorno mental, para ele escapar do sistema prisional, e ele acaba indo para o que a gente chama da medida de segurança. Ele vai para o sistema manicomial, como se fosse uma forma de escapar. Mal sabia ele que talvez ele tivesse ficado, o resultado da vida dele teria sido melhor se ele não tivesse ido para esse manicômio, especificamente, onde tem a antagonista dele, que é uma enfermeira chamada Ratched, que até saiu uma série sobre ela recentemente no Netflix. E nesse filme, além de todas as questões envolvendo as violências institucionais que acontecem, tem uma cena muito significativa sobre eletroconvulsoterapia, que acho que a foto mostra exatamente essa cena. E é uma cena que é bem... é quase uma cena de um filme de terror. É uma cena de filme de terror. Tem toda uma tensão que é construída desde a hora que ele chega no corredor sem saber o que vai acontecer com ele, pacientes suplicando-os para não passarem pelo procedimento, ninguém informa ele que procedimento vai ser. Tudo que faz é colocar ele numa maca, coloca o protetor bucal, ele está até fazendo piada, e aí, sem aviso, eles desencadeiam o impulso elétrico. E ela enfim, feita de uma forma para chocar bastante a gente, né? E aí ele geme de dor quando está passando pelas convulsões. E isso é uma coisa até que interessante, que não é impossível uma pessoa gemer de dor quando ela está num quadro convulsivo. Ela não está consciente
quando a pessoa está num quadro convulsivo, mas foi a forma que o diretor colocou para transmitir a violência, digamos assim, que estava sendo usada naquele momento para essa pessoa. E aí na cena seguinte ele chega como se ele meio que chega de volta na enfermaria, todas as pessoas da ala estão preocupadas, o que foi que aconteceu com ele? Ele está meio assim, meio grogue, como sem falar. E aí de repente ele fala, era brincadeira, eu tô bem. E todo mundo fica aliviado e fica todo mundo feliz e tal. E, ou seja, ele passou pela eletroconvulsoterapia, mas, enfim, a mente dele ainda estava preservada, apesar de ter acontecido isso com ele, né? Então, é importante ressaltar que é um filme que ele é uma denúncia, né, das violências que podem acontecer nesse sistema manicomial, mas desde já a gente já começa a ver que a eletroconvulsoterapia é meio que colocada em um patamar ainda separado, comparado com outras formas de imposição institucional dentro desse filme. Também é impossível a gente falar sobre a eletroconvulsoterapia sem a gente fazer referência ao livro Canto dos Malditos, de Austragésilo Carrano Bueno, que depois foi adaptado em 2000 no filme de Sandra Werneck, Bicho de Sete Cabeças. E o Canto dos Malditos ele é uma denúncia ao sistema manicomial como um todo, né, de todas as violências que ele sofreu, incluindo sessões de eletroconvulsoterapia que ele descreve com riqueza de detalhes, de forma extremamente inadequada, usada de forma punitiva, com estímulos elétricos de mais de 25 segundos de duração, que é uma coisa que a gente acha que hoje em dia é uma coisa impensável, né? O máximo de duração dos impulsos elétricos é de 6 segundos, com complicações físicas, sem proteção bucal, então ele perdeu unidades dentárias passando pela eletroconvulsoterapia, teve fraturas. Então é bem chocante e é um filme feito para chocar de fato, né? E a gente precisa, talvez, ter ciência, né, de que, mesmo sendo nossas ações como um todo, como médicos, né, elas sempre têm um potencial de fazer o bem, mas a gente precisa ter muito cuidado também com o potencial iatrogênico, o potencial de causar o mal, né? E é muito desconfortável, sendo médico, sendo psiquiatra, a gente saber que essas coisas aconteceram e que podem ainda estar acontecendo. Mas a gente precisa saber disso justamente para a gente saber, inclusive, que é possível e que é necessário que a gente atue de forma humanizada e preservando a autonomia da pessoa, e não simplesmente impondo um tratamento ou simplesmente ignorando essas questões, né? Bom, o filme Requiem para um Sonho, eu gosto muito desse diretor, Darren Aronofsky. É um filme recente, mas a representação que existe na eletroconvulsoterapia dele é talvez pior ainda do que a que apareceu no Estranho no Ninho. Não sei se vocês já viram esse filme, mas é um filme que mostra, acho que 4 personagens, vai acompanhando a história deles de forma paralela. E essa personagem especificamente interpretada por Ellen Burstyn é uma mulher que ela quer emagrecer para entrar num vestido, para ir para um programa de televisão, e aí ela vai para um médico que fica 10 segundos com ela na consulta, prescreve um frasco de anfetaminas, e aí ela se torna dependente de anfetaminas, e ao longo do filme ela desenvolve um quadro psicótico, ela se desconecta completamente da realidade por conta da intoxicação com anfetaminas. E aí o ápice do filme, o clímax do filme é ela sendo levada para uma clínica psiquiátrica depois de causar uma cena no programa de televisão. E aí ela começa a receber tratamento medicamentoso completamente isolada, sem saber do que está acontecendo. E o médico indica a eletroconvulsoterapia. E aí, de novo, a eletroconvulsoterapia aparece sendo realizada, apesar de ser um filme da década de 2000. Mas ela aparece sendo realizada sem anestesia, de forma bem sensacionalizada. Tem essa cena interessante porque ela recebe o primeiro estímulo e aí ela tem as convulsões, e depois ela acorda de novo, e aí recebe uma segunda vez, e depois acorda,
e recebe uma terceira sessão de eletroconvulsoterapia que, assim, na praticalidade, isso não acontece. A pessoa, depois que tem uma crise convulsiva epiléptica, ela tem o chamado período pós-ictal, que ela fica um tempo sem despertar, né? E aí vai recuperando a consciência aos poucos. E não existe a técnica da eletroconvulsoterapia. A gente não quer várias convulsões, a gente quer uma. O objetivo é desencadear a convulsão apenas uma vez. Então, de novo, a técnica meio que distorcida por conta da linguagem cinematográfica, mas para o objetivo de chocar. Então é importante sinalizar que, de fato, a forma como ela é feita nesse filme não corresponde à realidade. Mas o que a gente vê é, de novo, a eletroconvulsoterapia representando o fundo do poço. É o pior momento para essa personagem, é o momento em que ela recebe a eletroconvulsoterapia, e para os outros personagens é o momento em que o jovem ele tem um braço amputado. Desculpa, eu estou dando todos os spoilers do filme, todos os spoilers do filme, mas é importante eu falar isso. Quando o outro rapaz ele vai preso e precisa fazer trabalhos forçados e sofre violência racial, ou quando a outra personagem precisa se prostituir por causa de uma dependência a opioides. Enfim, a eletroconvulsoterapia nesse filme é uma coisa tão horrível como esses outros desfechos para os pacientes. Então, de forma geral, a gente vê que as representações da eletroconvulsoterapia na mídia, especialmente essa mídia escrita, a mídia audiovisual, é muito, muito, muito negativa. Muito negativa. Mas tem uma exceção, e que é uma rara exceção, mas que é o filme Verônica Decide Morrer. E o filme, não o livro. O filme, feito agora em 2009 por Emily Young, com Sarah Michelle Gellar como protagonista, né? Eles meio que atualizam o setting do livro Verônica Decide Morrer. Então é uma clínica mais moderna, as pessoas meio que estão fazendo várias atividades terapêuticas diferentes, elas usam as próprias roupas, lembra um pouquinho a Fênix, Joaquim. E nessa clínica se faz a eletroconvulsoterapia, mas engraçado que, não sei se por alguma questão do estigma que está associado já à eletroconvulsoterapia, eles nunca se referem pelo nome ao procedimento. Eles falam o tratamento. Fulana vai fazer o tratamento. Tem uma personagem que fala, eu vou fazer o tratamento de coma, né? Que parecendo até que é a sonoterapia, mas quando você vê, na verdade, não é sonoterapia, é a eletroconvulsoterapia. E ela é mostrada no filme, especialmente, acho que é perto do final do filme, ela é mostrada exatamente como ela é feita na sua versão modificada, a chamada ECT modificada, que é a ECT depois que incorporou a técnica, não apenas o estímulo elétrico, mas também a anestesia geral e o bloqueio neuromuscular. O personagem ele entra na sala tranquilo, se coloca toda a monitorização dele, mede a pressão, coloca o oxímetro, eles fazem a medicação, a anestesia venosa, ele dorme, o impulso elétrico é feito, e aí ele tem breves contrações no punho, né, que o bloqueio neuromuscular não é absoluto, mas ele tem apenas algumas pequenas contrações pouco intensas, e depois ele desperta bem. E é o que a gente vê, quem realiza, quem vê a eletroconvulsoterapia sendo feita conforme as normas atuais, sabe que é assim que o procedimento é feito. Então, é um filme que é uma raridade, e que é muito interessante também por vários outros motivos, mas é uma atualização do filme do livro de Paulo Coelho. E no livro, a ECT é feita sem anestesia. Então, eu falei da ECT modificada, né, que é a técnica que... eu vou ser breve aqui, porque certamente vai ser melhor explicado nas próximas apresentações. Mas é uma forma de diminuir as complicações que estavam associadas às crises convulsivas generalizadas quando elas eram feitas sem anestesia e sem o bloqueio neuromuscular. E
atualmente, a ECT só pode ser realizada no Brasil na forma modificada. Então, desde a resolução 1640 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, não apenas ela só pode ser realizada sob anestesia, mas também a pessoa precisa dar um consentimento informado, se não ela, o seu responsável legal, para aquelas pessoas que temporariamente podem não estar em condições de dar esse consentimento. E ela precisa passar por uma avaliação clínica e laboratorial justamente para excluir as pessoas que poderiam ter complicações cardiovasculares por conta do procedimento. É um tratamento que, e isso é que é interessante, não apenas a ECT atualmente é segura, mas a ECT, mesmo da forma como ela era feita antes, de forma sem anestesia, sem os procedimentos mais adequados, ainda assim é um tratamento muito seguro. Então, a mortalidade associada à eletroconvulsoterapia é baixíssima. E ela é, inclusive, mais baixa do que a mortalidade associada com antidepressivos. Se estima que, em 2010, tinha um estudo nos Estados Unidos em que somente uma morte em 73.440 tratamentos. Isso é uma mortalidade muito baixa. Lembrem da insulinoterapia, que era 1 em cada 100. Atualmente, a principal preocupação, e isso vem sido abordado por modificações na técnica, pela forma como o impulso elétrico é utilizado, as principais preocupações com a eletroconvulsoterapia dizem respeito o que a gente chama de efeitos cognitivos transitórios, que é uma perda temporária da memória recente, que a pessoa pode ter, especialmente se a pessoa receber estímulos elétricos mais intensos ou um tipo específico de estímulo elétrico, que é o senoidal, que hoje em dia os aparelhos mais recentes nem fazem mais. E sobre a pergunta de como é que a eletroconvulsoterapia funciona, a gente não tem uma certeza exata de por que a convulsão é benéfica para esses quadros de transtornos mentais, mas a gente, de fato, tem estudos mostrando que a ECT ela não causa danos cerebrais, muito pelo contrário, tem estudos mostrando que existe regeneração cerebral após o uso da eletroconvulsoterapia, e ela parece atuar com uma forma, de certa forma, a analogia que é feita é uma analogia que é a analogia do computador, que é a de apertar o botão reset do computador. Essa analogia, desde que eu entrei na faculdade, ela é repetida e utilizada pelos professores. E é interessante porque o computador ele foi feito de forma analogamente, mas agora a gente está pegando uma analogia do computador para tentar entender a mente. Mas é como a humanidade funciona. E parece que a ECT, de fato, é como se fosse um reset. Ela consegue aumentar a neurotransmissão em áreas que estavam previamente hipoativas e reduzir a neurotransmissão em áreas que estavam hiperativadas. Muitos estudos já foram feitos nessa coisa interessante que é como as pessoas, qual é a atitude das pessoas em relação ao tratamento. Então, aquela velha pergunta: você faria ECT? Você acharia um tratamento interessante para sua mãe fazer, para o seu filho fazer, para sua esposa fazer? Né? Esses estudos foram feitos, inclusive eu fiz um estudo desses. Na conclusão, no meu trabalho de conclusão da residência no Hospital das Clínicas, eu entrevistei 20 pessoas, eu fiz um estudo qualitativo, metade pessoas, tanto pacientes quanto seus familiares, metade tinha passado pela ECT e a outra metade não. E aí eu comparei esses dois grupos para ver quais eram as representações que apareciam, se havia uma mudança na opinião em relação à técnica quando a pessoa já tinha passado pelo procedimento versus uma pessoa que nunca tinha passado. E, de fato, esse meu pequeno estudo, mas também outros estudos, alguns estudos quantitativos, outras revisões sistemáticas também já foram feitas, mostram que as representações negativas em relação à ECT são muito mais comuns em pessoas que nunca se submeteram ao tratamento ou de familiares de pessoas que nunca se submeteram ao tratamento. Então, a principal forma de mudar a opinião
sobre a ECT é experimentá-la em primeira mão. Seja você como profissional, seja você como usuário ou vendo pessoas também que também tenham transtornos mentais que você possa ter também passando pelo tratamento, ou você sendo familiar de alguém que está se submetendo ao tratamento. Então, as representações positivas, ou seja, é seguro, é eficaz, é benéfico, são muito mais comuns nesse grupo. E para pessoas que nunca fizeram ou que não sabem o que vem muito sentimentos de medo, de tensão. Mas, meu Deus, vai dar choque, vai fazer um choque na cabeça, mas isso não vai destruir o cérebro, isso não vai fritar o cérebro. Existe muita confusão da eletroconvulsoterapia com o desfibrilador. Muitas pessoas associam, porque o desfibrilador é muito prevalente a representação do uso do desfibrilador no cinema, em séries. Então as pessoas imediatamente associam aquilo, né? E aí vai usar aquilo na cabeça, isso é permitido, né? De forma geral, isso é uma coisa que aí tem a ver com o nosso trabalho. Mesmo pessoas que já se submeteram a ECT ou seus familiares, ainda assim têm pouca informação sobre a técnica. São geralmente pouco informadas sobre qual é o objetivo, como funciona, por que é que foi indicado. As pessoas que não tiveram nenhum contato sabem menos ainda, mas mesmo pessoas que estão no meio, vivenciando isso, e profissionais de saúde também ainda sabem pouco sobre a ECT, e é por isso que esse seminário é tão importante, é por isso que esses momentos de discussão são tão importantes, porque nós, como profissionais de saúde, nós temos o dever de transmitir essas informações para nossos pacientes, para a sociedade. A gente precisa transmitir informação concreta, baseada em dados científicos, né, para poder, de certa forma, desfazer um pouco essa desinformação que existe em relação a esse e a outros tratamentos também. E é isso. Eu sei que certamente tem muito mais coisa que dá para se discutir, mas em respeito ao tempo, e eu acho que eu certamente devo ter passado do tempo, eu agradeço e passo a palavra para os próximos apresentadores. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Eu gosto muito de ouvir você falando, porque você consegue trazer de uma forma bem explicativa, de uma forma bem ilustrativa, né, esse tema, que é um tema que é bem complexo, um tema que é bem complicado para a gente que não trabalha diretamente, né. Muito obrigado, Matheus, pela presença mais uma vez. Tem uma pergunta, na verdade, aqui que dá tempo de fazer aqui, uma perguntinha, né, sobre a eficiência do tratamento, né, de retornos positivos a esse tratamento, né. Se você poderia falar um pouquinho sobre essa questão do retorno positivo a esse tipo de tratamento. Bom, então, eu acho que, como um todo, o que faz uma pessoa avaliar positivamente um tratamento tem a ver, com a eficácia dele. Sim. Tem também muito a ver com que efeito adverso esse tratamento está causando ou não, né? Isso também é muito importante, mas também tem muito a ver com a relação que essa pessoa tem com a equipe que está responsável por esse cuidado, né? E então uma das coisas que acontece é que quando essas pessoas se sentem acolhidas, sentem que suas angústias estão sendo ouvidas, que suas demandas estão sendo acolhidas e respondidas, isso muda muito a avaliação do tratamento. Então é importante a gente ter isso em mente, né, que para qualquer tratamento, incluindo o ECT, a gente precisa trabalhar tendo essa perspectiva. Como eu falei, a ECT, às vezes, tem resultados que são dramáticos. E nem sempre, não. Assim, não é a maioria dos casos que as pessoas respondem incrivelmente bem a ECT, não é uma coisa milagrosa, não é nenhum tratamento milagroso, mas chama muito a atenção a velocidade
de resposta. E, geralmente, esse é um dos aspectos que as pessoas mais avaliam positivamente. Quando isso acontece, quando essa resposta mais rápida acontece, inclusive, quando essa resposta rápida acontece, é um sinal de que ela foi muito bem indicada, que houve uma boa indicação da ECT, no caso. Então, eu vejo que existe uma tendência maior das pessoas de avaliarem positivamente e de depois até recomendar ou até pedir novamente pela realização do tratamento, nesses casos principalmente. Perfeito, Matheus. É uma coisa que a gente tem visto lá na clínica também, né? Porque como é um tratamento que a gente está fazendo já há um tempo e cada vez mais está sendo conhecido, né? Por esse procedimento que a gente está fazendo, a gente tem visto essa resposta rápida que acontece com alguns pacientes, como você falou, né? As famílias que não tiveram uma resposta tão rápida assim com medicação, elas ficam surpresas mesmo, e a gente tem tido um retorno muito positivo, né? Hoje ainda tem um grande tabu, você falou bastante ainda sobre essa construção desse tabu, dessa representação social, né? Que na nossa sociedade a gente tem, inclusive, eu como psicólogo, né? Eu sei que alguns psicólogos ainda são contra a esse tipo de procedimento por conta de não saber, né? Esse não saber que a gente está tentando trabalhar aqui com essa live, né? Com esse webinar, que a gente está tentando desmistificar, mas a gente sabe que algumas pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento atualizado, porque esse conhecimento foi atualizado, elas ainda têm essa dificuldade. Quando esses dias eu estava conversando com a terapeuta ocupacional, com Tamara, né, que vocês conhecem, e ela falou assim, não, eu conversei com algumas pessoas e elas ficaram abismadas com a gente estar fazendo o ECT, né? Por que estarem abismadas? Porque era feito como era feito lá no Requiem para um Sonho, né? Eu acho que é essa forma que as pessoas pensam, né? Assistem à TV e verificam. E nós, como profissionais de saúde mental, psicólogos, como já ouvi psicólogos falando, terapeutas ocupacionais, até médicos, né, de outras áreas que não conhecem um procedimento a fundo e acabam tendo essa visão, que é uma visão mais leiga, uma visão de filme, uma visão retrógrada que acontecia há muito tempo atrás. Então, esse tabu que existe, eu achei muito legal a sua fala, porque você consegue explicar, não apenas historicamente, como socialmente, né, como simbolicamente, como a gente desenvolveu em cada um de nós sem saber essa repulsa com um procedimento que hoje em dia, depois que eu vi, né, tudo isso eu ouvia na faculdade, mas agora, depois que eu vi o resultado, depois que eu vejo o resultado, os familiares agradecendo, né, o resultado com o próprio paciente lá, isso para mim é gratificante. A gente tem que saber que a gente sempre tem o que aprender. Não adianta a gente ser um profissional de livros fechados, né? Tipo, a gente já leu tudo, já assistiu tudo e a partir de agora eu vou fazer esse procedimento para sempre e tal. Não, a atualização como psicólogo, como médico, como psiquiatra, como terapeuta ocupacional, como outras áreas que trabalham com saúde mental, é uma atualização que ela tem que ser feita diariamente, progressivamente, porque a novidade dentro do organismo humano, ela acontece diariamente, né? E a gente está sempre em mutação. Tem mais uma pessoa que colocou aqui, né? Hoje ainda é um grande tabu, que é sobre isso que a gente estava falando. Dentro da saúde mental, Carlos, que é psicólogo também, acha importante nesses espaços de discussões a gente trazer essa discussão para desmistificar essa prática que hoje é super segura e eficaz. Exatamente o que a gente está falando, né? E é importante a gente trabalhar dentro desses espaços. Matheus, eu queria saber de uma coisa, mais uma pergunta pessoal mesmo, em relação ao que você tem visto em relação a esse tabu na medicina também, né? Porque eu falei, como psicólogo, né? Eu sei que existe um tabu entre alguns psicólogos, principalmente os mais antigos e tal, mas eu queria saber, dentro da medicina, se você enxerga que existe isso também, o que você tem enxergado, né, nas mesas de discussões onde você tem ido? Bom, eu cheguei a comentar no começo que já tem muito... Eu gosto de evitar essa palavra preconceito, eu gosto mais de pensar assim, existem muitas, enfim, distorções, talvez, em relação a o que é o cuidado em saúde mental, qual é o papel do psiquiatra. Existe muita relutância
dentro da medicina de forma geral, para se lidar com a pessoa que está portando transtorno mental. Existe, às vezes, um afastamento deliberado disso. Essas pessoas, inclusive, têm mais dificuldade de conseguir cuidado em saúde de forma geral, né? Isso eu estou falando para pessoas com qualquer transtorno mental, não estou falando só de quem possa ter um quadro grave o suficiente que precise do tratamento para ECT. Mas o que eu vejo é que, em relação a ECT, para quem estuda, e acho que a maioria dos médicos estuda isso na graduação, não existe tanta surpresa assim. Mas na população, de forma geral, sempre é uma coisa que gera surpresa, porque a grande representação que é a mais disseminada é a de um procedimento que é uma forma de tortura, que é uma coisa já superada, que não existe mais, que já acabou, as pessoas tomam um susto quando descobrem que está sendo feito. Tem esforços de agentes específicos que estão trabalhando com isso para desmistificar. Hoje aqui é um exemplo disso. Mas o entendimento sobre o que é um tratamento, o que não é tratamento, inevitavelmente acompanha essas mudanças socioculturais. Então, a gente está vendo uma discussão semelhante agora com a medicalização de substâncias psicoativas. No caso, os canabinoides, a cetamina, a psilocibina, né, os medicamentos alucinógenos, né, que estão sendo reutilizados, reapropriados pela medicina para o tratamento de quadros de transtornos mentais, para outros problemas de saúde, não apenas dentro da psiquiatria. E é difícil combater a desinformação e avançar o conhecimento científico em face a essa desinformação. Então, são poucos, é um progresso que ele é pontual, né, que é feito com esses assaltos assim, tímidos, mas em algum momento acontece a virada cultural e talvez a gente ainda vai vivenciar isso em relação à psiquiatria de forma geral. Eu acho que tem havido um movimento muito interessante de se discutir na mídia em primeiro plano sobre os transtornos mentais e sobre os tratamentos, e eu acho que a cultura, a arte está se encarregando de desmistificar muita coisa já também. Então tem sido muito interessante acompanhar isso. Perfeito, Matheus. Eu gosto dessa colocação que você fala, porque a gente fala muito sobre a questão da psicofobia, né? Que é para mim é um transtorno, a psicofobia, que impede o paciente de chegar até os meios de tratamento, né? E a gente sabe que para qualquer doença, quanto antes você chega nos meios de tratamento, né, melhor o prognóstico, melhor o tratamento, enfim. As pessoas, eu verifico, né, no meu dia a dia, o quantas pessoas precisam de tratamento, quantas pessoas precisam de ajuda, e elas não sabem simplesmente onde procurar, não sabem o que fazer, e aí são pessoas que sofrem por anos, sofrem um relacionamento abusivo por anos, porque não colocam para fora, porque não pedem ajuda, sofrem com uma depressão, porque nem sabia que aquela sensação de falta de motivação ou apatia era uma depressão, sofrem com aquele parente que tem um desvio de comportamento, né, que aquele comportamento ali está perturbando, está transtornando toda a família, e a pessoa ela não sabe que aquilo ali é um transtorno mental simplesmente porque não tem acesso ao saber. Então, eu gosto muito de fazer essas coisas, essas lives, esses vídeos. De vez em quando eu faço uns videozinhos, né, de orientar as pessoas ao meu redor, de conversar, porque eu sei que nem todo mundo tem o acesso, né, por conta do próprio preconceito, né, das próprias distorções, como o Dr. Matheus falou aqui, que impedem as pessoas de se cuidarem, de se recuperarem, de ter uma saúde mental, né? Eu acabei nem me apresentando a mim direito, né? Eu sou Joaquim, né? Eu sou diretor da Clínica Fênix, sou especialista em saúde mental e sou psicólogo, e eu tenho visto nos diversos lugares que eu vou, não apenas na clínica, o quanto, se a pessoa tivesse procurado antes, o quanto ela poderia estar num processo melhor de vida, o quanto ela não perderia tanto, o quanto ela estaria mais saudável.
Então, o meu recado aqui, né, é que esse preconceito, né, que essas distorções que as pessoas têm em relação à saúde mental, em relação aos procedimentos, em relação às terapêuticas que são desenvolvidas, que procurem buscar, porque isso pode fazer a diferença tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que você ama, né? Então, fica aqui meu recado, né? Aproveitar esse tempinho antes da palestra do próximo médico, Dr. Eric Cretas, não é isso? Daqui a pouquinho vai ter a palestra dele aí, para agradecer também a minha equipe, né, de psicólogos que estão lá na Clínica Fênix, na minha equipe de atividades complementares. Nós temos atividades com artes, com yoga, com educação física lá na Clínica Fênix, né? A gente tem uma parte de internação, de internamento dia, de ambulatório, e é interessante vocês procurarem conhecer também. A gente tem um site, eu já citei o site, www.clinicafenixbahia.com.br. É interessante vocês olharem um pouquinho, porque óbvio que eu sou suspeito a falar, mas eu sou fã da forma como a gente trabalha lá, e não é à toa, né, que a gente tem todo o maior esforço de mostrar um pouquinho do que a gente faz, porque a gente faz com muito carinho, né? Nós fazemos um trabalho focado na pessoa, um trabalho humanizado, e a gente entende, a gente percebe, a gente vê o quanto isso tem sido positivo para os nossos pacientes. Então, agradeço a nossa equipe que ajuda a gente a fazer com tanto carinho o trabalho que a gente ama.